Olá, você que chega aqui no meu canal. É um prazer muito grande da minha parte poder recebê-lo. E hoje eu quero falar sobre o fim dos deuses e trazer esse resumo do meu primeiro vídeo até esse vídeo de hoje. Eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, sou oficial da reserva do Exército Brasileiro e moro atualmente na cidade de Nova Lima. Como todos vocês já sabem, porque têm acompanhado os meus vídeos, eu recebi a primeira visita, a primeira experiência extraterrestre no ano de 2007. E como vocês também sabem, de lá para cá, eu tenho recebido visitas de diversas tipologias das nossas famílias estelares. E eu sei que isso causa uma confusão, de certo modo, naquele que é o meu ouvinte. Ainda você que acredite, ainda você que não acredite, não tem problema. Por quê? Porque como desde o meu primeiro vídeo eu trato aqui como sendo minha experiência, é você que tem a liberdade em si mesmo de querer acreditar ou não. E para iniciar, o fim dos deuses é o fim de uma mitologia que foi colocada na mente da humanidade. Nos últimos vídeos eu tenho falado muito sobre o assunto de você, como ser humano, não se devocionar nem a ninguém e nem a alguma coisa. E acredito que são poucas as pessoas que têm prestado atenção nisso que eu tenho falado. Por quê? Se você percebeu, do começo do vídeo número 1 até esse de número 100, que eu faço com uma enorme gratidão, eu tenho querido mostrar a você que você é você. Que você é o seu Deus Criador. Que você tem dentro de você duas leis. Uma se chama livre-arbítrio e a outra se chama atração. E você é um canal divino entre os criadores, que são o nosso pai e a nossa mãe. E os construtores, que são toda a família estelar, que contribui de alguma forma com a expansão na criação de mundos totalmente diversificados. E como eu respondo por mim, eu sou um testemunho nato e uma testemunha nata daquilo que eu tenho visto na criação de outros planetas. Eu confesso para você que é meu ouvinte, que quando eu tive a primeira experiência, quando eu me encontrei a primeira vez com a filha de Agnachete e com o seu esposo, propriamente dito, quando eu olhei para eles ali na minha frente, eu pensei, jurava que fossem anjos. Porque a mitologia da escrita, do ensinamento, nos ensina que os anjos são altos, são brancos, vestem um tipo de roupa e quando eles vêm, eles se manifestam com muita luz. Então, como eu era uma pessoa cristã e acreditava piamente em Cristo,
Eu tinha esse sistema devocional de crença que baseou-se na fantasia angelical. Então, quando eu tive ali o primeiro contato com esta civilização, que é a minha família estelar, e falo isso em um emprego de causa individual. A primeira impressão que eu tive é que eram anjos que tinham sido enviados por Cristo para me curar do câncer do qual eu tive. Tanto é que quando me foi dado, o momento de falar e perguntar, eu me lembro que na época eu perguntei se eles eram anjos. Um olhou para o outro, sorriu e balançou a cabeça dizendo que não. E eles me disseram que isso não existia. Que isso era fantasia imposta na mente da espécie humana para que, se o projeto desse certo, cada vez mais a humanidade ficaria escravizada nesse conceito. E eu, obviamente, fiquei ali sem entender o que estava acontecendo, porque eu jamais pensaria que fosse pessoas de outros planetas. Jamais. Então, naquele momento, o meu pensamento, ele maquinou de uma forma que eu não sabia o que era certo e nem o que era errado. Mas quando me foi dado a oportunidade de ser tocado por eles e de tocar neles também, eu vi que eram tão reais como eu, de carne, osso e sangue. Depois que eu fui para fora do sistema solar e conheci outros sistemas solares e vi uma gama imensa, uma variedade imensa de espécies da nossa família estelar, cada uma com a sua tipologia diferenciada, cada uma com a sua estrutura óssea diferenciada, cada um com a sua aparência física diferenciada e cada um com a sua dimensão e densidade em grau elevado. Eu pude compreender que tudo que estava à minha volta não fazia parte do meu conhecimento. Então, o que aconteceu? Aconteceu o processo do amadurecimento na minha vida. Não pensem vocês que quando eu fui visitado a terceira vez em 2007, e nessa terceira vez é que eu fui para fora do sistema solar, para o sistema solar de Sírius, e lá eu conheci o belíssimo planeta Galamiak. Não pense você que quando eu cheguei e quando foi feito esse processo de viagem estelar, e quando eu fiquei diante daquele planeta maravilhoso, rodeado por 4 extraordinários anéis, semelhante aos anéis de Saturno, quando eu vi aquele corpo planetário 15 vezes maior que Júpiter, que contrastava sobre ele uma cor extraordinária, as suas luas, o seu sol. Quando eu vi aquilo na minha frente, de dentro da nave a primeira vez, eu já estava assustado porque eu vi o planeta Terra de fora. Fiquei mais assustado quando fui no lado oculto da Lua. E mais assustado fiquei quando atravessamos os portais estelares. Então imagine uma mente que está nova no conceito de entender tudo isso. Para mim, eles,
os que habitam em Sírios seriam ou não seriam deuses? Lógico que sim. Lógico. Porque quando você que me ouve tiver a sua experiência, se é que você já não teve, você, no começo, não vai saber distinguir o que é tecnologia e o que é força mental, expansão dimensional, expansão de densidade. Você não consegue, no primeiro contato, distinguir isso. Por quê? Porque a fantasia que existe na nossa mente é uma fantasia que vai fazer você se projetar a fim de que você, por si só, queira adorá-los como deuses. Para você que tem ouvido atentamente aquilo que falo, e eu falo sobre os planetas, ainda que isso para mim não seja algo de grande relevância, mas como a maioria gosta, né, de saber como é a nossa família estelar e como é o corpo planetário do qual visitei e continuo visitando, não sei se você criou na sua mente uma perspectiva imaginária do paraíso que é. Então imagine você agora que não teve essa experiência, mas vai ter, correto? Isso não é promessa, é fato. É uma afirmação minha para você que me ouve. Agora imagina que você não se imaginava num mundo como esse. Aí do nada, você chega de frente a um colossal corpo planetário. Agora imagine você entrando após a atmosfera desse corpo planetário. Agora imagine você como deve estar se sentindo vendo as belas montanhas, os belíssimos vales, os belíssimos lagos. Se no planeta tiver oceano, o belíssimo oceano. Agora imagine você se aproximando da capital desse planeta. E você vendo edifícios colossais que vai do solo ao topo do céu. Agora você está vendo esferas, arcos, gigantescas naves posicionadas na vertical, decolando. Agora você olha todos os objetos metálicos indo de um lado para o outro. Aí agora você olha para o lado e vê o contraste da tecnologia com a natureza. Aí na sua frente vem uma tipologia que varia de 35 centímetros até 10 metros de altura. Aí você caminha com essa pessoa que te recebe na sua morada eterna. E você caminhando com essa pessoa que é o seu mentor, o seu guia, o seu professor, ao redor dele você vê as folhas, as pedras, circulando o corpo dele, porque o corpo dele tem um sistema gravitacional gigantesco. Aí você se pergunta, será que é algum imã? Será que é algum dispositivo tecnológico? O que é isso? Você fica apavorado. Eu falo isso por experiência própria, onde sou testemunha. E faço fé a cada palavra que sai da minha boca. Aí você olha essa mesma pessoa estender suas mãos
para a rocha e a rocha se levitar na sua frente. Aí essa mesma pessoa tem total domínio sobre a água, sobre a terra, sobre o fogo e sobre o ar. Quando eu vi aquele desenho do Avatar, a lenda de Aang, quando eu vi esse desenho, onde o personagem principal, Aang, é um dobrador do ar, e ele vai criando o seu vínculo de amizade para combater o Senhor do Fogo no final da temporada, você vê ele passar por diversas nações, que são nações da tribo da água, nação da tribo do fogo, nação da tribo da terra e os nômades do ar. Então, quando você olha aquele desenho, aquele personagem fictício dobrando os elementos da natureza, e você entende a mensagem que aquele desenho aparentemente inocente quer transmitir, você acha que aquilo é uma fantasia. Por quê? Porque você não viu. Mas quando você vê uma pessoa fazer isso, primeira coisa, você vai achar que é um feiticeiro. Segunda coisa, você vai achar que não é uma pessoa humana. Terceira, você vai reverenciar essa pessoa como sendo um Deus. Aí quando você olha tudo isso nesses cidadãos desses mundos por onde passei, que foram 1983 lugares, entre eles voltei outras diversas vezes. E você vê tudo isso ser natural na sua frente, e você vê que essas pessoas ali têm o verdadeiro amor, têm a verdadeira simplicidade, e têm coragem de olhar para você e não exigir de você absolutamente nada. Olham para você e eles, por conhecerem o seu pensamento, eles têm a humildade de dizer: não somos deuses. Imaginou isso? Quando eu conheci a primeira vez os que habitam as estrelas, eu já estava de joelho porque eu caí de joelho e fiquei paralisado, como vocês já sabem. Depois, quando eu olhei o brilho que fluía da carne deles, e quando eu via aquela esfera reluzir, se acender na semelhança de um sol, e ao mesmo tempo se tornar metálica, sólida, eu tive a impressão de ser anjos, de ser enviados por Deus, que era o Deus do qual eu cria, que eu achava que existia. Ali, durante todo o tempo que eles falavam comigo e me tratavam com respeito e com carinho daquilo que é superior ao inferior, que no caso o inferior sou eu, todo momento ali a minha vontade era de beijar os pés dos dois, porque eu não conseguia me conter, com tamanha beleza, com tamanho esplendor de luz. E o brilho que vinha e fluía deles, da filha de Agnichet, era o brilho interno dela.
É o brilho proporcionado pelo seu coração dourado, é o brilho proporcionado pela expansão e densidade que flui do seu grau dimensional. Quando eu olhei para os olhos daquele príncipe, o marido dela, e ele, com total humildade, me segurou e me colocou de pé, mesmo meu corpo estando todo mole, como se fosse uma estrutura corporal sem osso. Sabe o que aconteceu? Eu pude ver o carinho até na maneira de tocar a espécie humana. Quando eu tive a oportunidade de ser levado a uma região celeste, onde o Criador Pai e a Criadora Mãe veio ter comigo, não pessoalmente, mas através da sua presença, porque jamais eu conseguiria, como naquela época eu comecei a derreter, como um sorvete derrete perante o fogo. Naquele momento ali, que eu estava derretendo na presença deles e derretendo no literal, onde eu tocava no meu osso, ele parecia geleia. O que você vai pensar? São deuses. Uma deusa e um deus. E quando eu perguntei, através do que restava do meu pensamento, eu perguntei assim: vocês são deuses? Não, 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 me desculpe. Os senhores são deuses. Os dois, em uma única voz suave, leve, que me fez transbordar de paz, eles falaram comigo assim: não, não somos deuses. Somos os criadores. E quando eu perguntei qual era o nome deles, eles me disseram assim: o meu nome é o seu nome. Então quer dizer que ela chama Carlos e ele chama Carlos? Quer dizer que ela chama Fabiana e ele chama Fabiana? Quer dizer que ele chama Aline, ela chama Aline? Quer dizer que ele chama Wilson e ela se chama Wilson? Quer dizer que ela se chama Gisele e ele se chama Gisele? Ele se chama Regina, ela se chama Regina? Ele se chama todos. E quando eu parei e pensei e falei para a Agnachete assim: Agnachete, o que é que ele quis dizer com isso? O que é que ela quis dizer com isso? Depois que eu me recompus, sabe o que aconteceu? A Agnachete olhou para mim e falou comigo assim: olha, quando ele diz e ela diz que eles se chamam você, é porque dentro de você existe a centelha de vida que eles te deram. E foi nesse dia que eles me mostraram, e de lá para cá, em todos os planetas que voo, eles continuam me mostrando e repetindo sempre a mesma coisa, onde eles ensinam o que é o universo externo, que é tudo isso que está à nossa volta, que é visível aos nossos olhos, porque estamos em um corpo de primeiro plano, de primeira densidade, e todo aquele universo
que é interestelar, que infelizmente, com esse corpo, não podemos ver. Entenderam? Então, eles ensinaram o que é o universo interno. E o que é o universo interno? É tudo aquilo que eu sou. É tudo aquilo que eu quero. É tudo aquilo que eu crio. Que eu crio literalmente. Literalmente. Então, quando você começa a entender e você começa a fluir dentro disso tudo, e você começa a criar costumes de ver, olhar, sentir, presenciar, experienciar a convivência com civilizações extraterrestres, aí você olha tudo que outrora alguém disse ou falou e você vê que é tudo uma ironia, é tudo uma mentira acerca daquilo que verdadeiramente é. A humanidade, ela não se desenvolveu intelectualmente porque os nossos ancestrais, e não são os Hayazins, os nossos ancestrais humanos nos mostraram ao longo da vida, que nós devíamos adorar um Deus e que nós devíamos aguardar que esse Deus enviaria o seu Filho para se doar pela humanidade. Então, toda a humanidade ela foi disciplinada, controlada naquilo que a própria humanidade se tornou escrava. Porque quando você se torna independente, você é você. Quando você se torna dependente de alguém, você passa a ser escravo. Porque se você estiver no aperto ou passar por qualquer problema, você não vai saber resolver o seu problema. Você vai fazer o quê? Você vai procurar aquilo do qual você foi educado. Existe um ditado no mundo que fala assim que quando a pessoa está bem, ela não procura Deus. Mas quando ela está mal, ela corre para a igreja. Ela corre para um templo. Outro ditado que rola muito aí na internet é que 90% dos cantores que não são bem-sucedidos no país e que perderam a fama passaram a fazer o quê? Cantar hinos evangélicos. Isso aí você pode ver. Então, a pessoa que não se conhece e não se valoriza, ela quer ser dependente de alguém que a valorize, que a ouça, que dê apoio para ela. Eu fui cristão e me arrependo amargamente desse tempo perdido da minha vida. Falo isso de uma forma pessoal. Ninguém precisa necessariamente ser ou ter ou querer sair de um círculo religioso por eu estar falando isso não. Isso é problema seu. Mas eu, Carlos Henrique, me arrependo muito do tempo perdido que eu tive quando eu perdi meu tempo em um templo, perdi meu tempo lendo a Bíblia, perdi meu tempo acreditando naquilo que não existe. Se arrependimento matasse, eu já estava só o pó. Aí quando eu tive o encontro com aquilo e aqueles que eu achavam ser anjos e que não eram,
eram tão humanos como eu, de carne, osso e sangue, eu pude compreender porque eles me ensinaram assim. Eles me ensinaram quem eu sou, eles me ensinaram a quem devo recorrer, eles me ensinaram a quem realmente eu quero, que resumidamente é eu mesmo. Aí a maioria, ela não consegue compreender isso. A maioria, ela não consegue assimilar essas coisas. Porque a doutrina que se chama religião, ela impregnou naquilo que eles chamam de alma, naquilo que eles chamam de espírito. Então todos ficam entre a cruz e a espada. E essa maioria começa a correr atrás das coisas, e quando se corre atrás dessas coisas, seja ela qual for, a pessoa sempre diz: Deus vai na frente, Jesus vai na frente, o Espírito Santo vai na frente, os anjos do Senhor vai na frente, o anjo do Senhor vai na frente. Entendeu? O esquema é tão complexo e a mente humana foi tão doutrinada a isso que até o ateu de carteirinha que repudia a crença em Deus e no seu Cristo, ele, no momento do susto ou quando vê alguma coisa e fica surpreso, ele exclama: ai meu Deus, misericórdia. Ai, Jesus, misericórdia, é ou não é? Porque isso é a prova do que foi orquestrado dentro do seu consciente. Entendeu agora? Então, as pessoas me perguntam: poxa, Henrique, quando você fala acerca de quando você era cristão, você fala assim com um certo ódio, com uma certa raiva. Sim. Porque foi um tempo perdido na minha vida. Foi um tempo perdido na minha vida. Não sei se vocês conseguiram reparar uma coisa que as pessoas me ficam perguntando também. Eu tenho um caderninho cheio de perguntas. Isso foi antes de eu deixar de responder as pessoas por e-mail, mas eu copiei muitas perguntas de próprio punho. E uma vez um cristão chegou para mim e falou assim: olha, Henrique, quando eu estava no sufoco, quando eu estava passando por necessidade na minha casa, eu voltei para a igreja, me arrependi diante de Jesus, e diante de Jesus eu fiz um novo voto. E foi questão de poucas semanas, me apareceu uma oportunidade de trabalho, me apareceu a solução que eu acreditei ter perdido, que era o término do meu casamento. E como você explica isso, uma vez que você afirma que Jesus não existe? Eu falei com ele assim: você quer realmente que eu te diga? Então não vou te falar por mensagem. Esse aqui é o número do meu telefone, me liga que é melhor. Aí ele foi, me adicionou, me ligou, conversamos por telefone, que seria até mais fácil. E eu me lembro que eu conversei com ele quase 1h30. E na nossa conversa ali, eu falei com ele assim: quem você era? Aí ele falou comigo assim: uma pessoa fracassada. Beleza.
Então, o que ele disse? Ele disse que era uma pessoa fracassada. E como estava sendo a sua vida? Que nessa conversa eu coloquei essas pautas de pergunta para ele e ele me respondia. Ele falou comigo assim, minha vida estava uma bagunça, estava uma desordem, eu não estava conseguindo resolver nada, fiquei desempregado porque a empresa que eu trabalhava faliu e tudo começou a dar errado. E você sabe como é mulher, né? Mulher, quando o homem está desempregado, ela fica preocupada, ela acha que não pode encarar junto. E eu falei assim, olha, eu não sei, porque eu vejo a mulher como uma pedra de grande valor. Agora, se você vê ela como uma pessoa que tem fraqueza mediante a sua necessidade financeira, eu acho que isso aí é um problema seu e a gente não deve tocar nesse assunto. Mas quando eu perguntei para ele o que ele era e quem ele era, ele falou comigo que era uma pessoa fracassada. Aí eu falei com ele, o que você fez? Ele falou assim, o tempo todo eu ficava pensando em Deus, o tempo todo eu ficava pensando em Jesus. Aí o meu coração se encheu de alegria e eu fui e novamente fiz um voto com Jesus. Aí eu falei assim, isso resolveu o seu problema, que nem você me disse na mensagem? Ele falou sim. Aí ele falou para mim que tinha resolvido o problema dele, que ele já estava empregado, e isso foi de uma semana para outra. Quase completando 2 semanas. Aí eu virei para ele e falei com ele assim, quando você esteve no templo, né, na congregação, e você refez o seu voto, depois daquele dia que você foi lá na frente e fez todo aquele ritual de aceitação, de recomunhão, o que aconteceu? Aí ele falou que saiu feliz, que estava sentindo-se renovado, que ele tinha esperança de dias melhores. Eu falei assim, então vamos parar aqui. Você tinha o quê? Aí ele, esperança de dias melhores. Eu falei, pois é, então você tinha esperança de dias melhores. E nesse momento você pensou em Deus? Aí ele parou, eu falei, responde. Ele disse, não. Eu falei, no que você pensou? Ele falou assim, eu acreditei que tudo ia dar certo. Então o que acontece? Ele necessitou se recorrer a alguém. E ele se recorreu a quem, que ele me disse? A Jesus. Só que quando ele sentiu o acolhimento dentro da sua consciência, dentro do seu subconsciente, ele passou a ter esperança. Aí o que aconteceu? Manifestou de forma voluntária e involuntária o querer dele. E qual era o querer dele? Um outro trabalho que pudesse suprir as necessidades da família. Então ele começou a manifestar o eu interior. Aí ele me disse que começou a ir na igreja, que começou a assistir os cultos. Aí eu perguntei para ele assim, olha, quando você estava desempregado, você ia na igreja quantos dias? Ele falou, tirando a terça-feira, que não tinha culto, eu ia segunda, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E agora que você está trabalhando, você vai quantas vezes? Aí ele falou comigo assim, eu vou só no domingo. E isso foi na época que eu conversei com ele, que foi em dezembro do ano passado, de 2016. Ele continuando me falando, ele falou assim que tinha conseguido trabalho, que estava feliz, e que começou, né, a assistir os cultos, mas ele assistia os cultos no dia de domingo, já não era todos os dias mais por causa do trabalho. Passou o tempo, agora recentemente foi o quê? Foi junho, não, foi maio, isso. Em maio, no finalzinho lá, para o dia 27 de maio desse ano de 2017, ele, como tinha já o meu número do WhatsApp, a gente conversando ali e tal, ele falou comigo assim, ô Henrique, eu quero te agradecer. Eu falei, por quê? Eu comecei a colocar algumas
questões e algumas situações eu comecei a me sentir muito mal. Eu falei, mas me explica o que está acontecendo. Sempre respeitando ele ser cristão, né? E ele falou comigo assim, olha, não sei o que aconteceu, mas depois que eu consegui o trabalho, né? Que eu acreditei que tudo ia dar certo, e como deu, e está dando, eu comecei a ir nos cultos, igual eu te falei, no dia de domingo. Só que eu comecei a sentir um enfado muito grande. Eu falei, mas por quê? Ele tá assim, não sei o que é. E eu tô me sentindo muito mal no trabalho. Porque o meu trabalho funciona assim e eu não tô sabendo como encaixar, conciliar as coisas. E ele estava trabalhando em uma fábrica, me parece que é até em Contagem mesmo, que mexe com transformadores, uma coisa assim que ele me falou. Só que lá ele ganha bem, ele está lá até hoje, ele ganha bem, tem um bom plano de saúde, tem um bom cartão alimentação, segundo o que ele me disse. Só que ele começou a questionar. Por quê? Porque eu não sei no que ele é formado, também não me interessa. Mas parece que a formação dele, acadêmica, vamos dizer assim, dá a ele uma chance de crescer na empresa, ou seja, de passar de auxiliar, né, para encarregado. Então, o supervisor, me parece que o papo foi esse, o supervisor, ele prometeu para ele essa vaga, e ele ia ali, me disse, isso foi ele que me disse, ele ficou orando, jejuando, buscando, porque foi uma promessa imediata para ele. Aí ele começou a colocar a questão religiosa, né? Orou a Deus, orou a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, a qualquer outra pessoa que seja, e começou a acreditar. Preste atenção. Aí eu falei com ele assim, então vamos interromper esse momento. Por isso o título aí, O Fim dos Deuses. Você começou a pedir a quem? Aí ele falou, olha Carlos, eu comecei a pedir a Jesus. Eu falei, você foi pedindo, orando, jejuando, acordando de madrugada? Ele, sim, fiz tudo isso. Lendo a Bíblia, sorteando versículos, você fez tudo isso, né? Ele tá assim, fiz, tal. E eu falei assim, e aí, conseguiu a promoção? Aí ele, foi passada para outra pessoa. Aí eu falei, sério? Ele tá assim, eu queria que você me desse um conselho. Eu sei que você falou que não é líder nem nada e também não te vejo como um, mas me dá um conselho. Eu falei, então vamos refrisar o que você me disse em dezembro do ano passado. Quando você foi para o templo, você falou o quê? Que ia reconciliar com Cristo, correto? Aí ele falou assim, sim. Aí quando você sentiu o êxtase da alegria, que é o êxtase movido pela canção do hino e pelo toque profundo do contrabaixo, da guitarra e da bateria, você se encheu de emoção, não foi? Aí ele, não, eu me enchi do Espírito Santo. Eu falei, não, você se encheu de emoção. Aí ele, então, tudo bem. Eu falei, tá. Então você se encheu de emoção e essa emoção fez com que você saísse gritando, confiando em aí em mim. Eu falei, pois é. Sabe por que você não conseguiu aquilo que te foi prometido? É porque você esqueceu de você. É porque você se tornou dependente. É porque você começou a ramificar esse mal dentro de você, que é o mal que existe na maioria dos seres humanos. Acreditar, confiar naquilo que não estão vendo e colocando aquilo que não sabe nem da existência como sendo o Senhor de suas vidas. Aí ele virou para mim e falou comigo assim, poxa, aí eu falei, seria diferente se você acreditasse em você e no seu potencial e na sua formação acadêmica. Faz o seguinte, esqueça aquilo que você sabe que para mim é bobagem, porque você sabe que eu não acredito em Deus,
não acredito em Jesus e não acredito no Espírito Santo e nem em porra nenhuma. Então, faz o seguinte, você vai querer me ouvir, já que você está me ligando, né? Ele falou, pois é. Se quiser continuar indo na igreja, vai para ouvir música. Use o templo como se fosse um palco de espetáculo, né? Uma coisa engraçada que você fosse para que você pudesse distrair. Use o templo como se fosse uma distração. Aí ele foi, ficou calado. Eu falei com ele assim, passe a acreditar em você e a confiar em você. Quando você fizer isso, você passe a agradecer por aquilo que você é e por aquilo que você quer conseguir. E isso foi em maio agora, por meados de 27. E ele simplesmente virou para mim, agora na semana passada, em junho, né? Ele virou para mim e falou comigo assim, ô Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. É isso que você tem nos ensinado que os alienígenas, que a Guinachete, Arnetoliel, e como você mesmo fala, os demais têm te ensinado? Eu falei, por quê? E ele falou comigo assim, poxa, eu esqueci o dogma religioso, eu me esforcei porque, querendo ou não, eu sou um pouco cristão, e eu acho que isso aí está impregnado, como você mesmo fala, só que dessa vez eu não orei, não jejuei, não pedi a Deus nenhum. E sabe o que aconteceu? Eu falei o quê? Ele tá assim, eu vou te mandar aí uma foto, eu vou só colocar uma fitinha nos meus dados pessoais, mas eu vou te mostrar a parte do CNPJ, do registro da minha carteira, onde a empresa, ela me promoveu. Então você vai ver o dia da minha contratação, que foi o ano passado em dezembro, o cargo que eu exercia dentro da empresa e o que eu passei a exercer. Aí eu falei assim, não, você não precisa fazer isso. Ele falou assim, não, deixa eu fazer. Eu vou tampar só os meus dados pessoais, mas eu vou te mostrar para você ver que é verdade. Eu falei, não, não precisa não. Aí mesmo assim ele mandou a foto para mim, da carteira dele. E ele foi promovido. Por quê? Porque ele aprendeu a acreditar nele. Ele não esperou no Senhor. Ele não esperou em ninguém. Ele aguardou naquilo que ele propôs para ele mesmo. Porque a pior coisa que existe é você esperar por alguém e depender desse alguém. Se eu dependesse da mitologia cristã, se eu dependesse dela até o ano de 2006, porque em 2007 eu já tinha sido curado do câncer que tive, mas em 2004 para 2006 eu já não era mais cristão, eu ficava só indo mesmo, mas não considerava absolutamente nada. Se eu tivesse esperado nessa mitologia bíblica, nessa história que para mim não passa de um conto, como a mitologia grega, a mitologia indiana, a mitologia nórdica, para mim, eu estaria morto há muito tempo. Morto, literalmente. Mas quando eu passei a confiar em mim, porque quando os médicos falaram comigo assim, o meu oncologista, o Rodrigo, ele falou comigo assim, olha, viva o melhor da sua vida e seja quem você quiser ser. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a viver a minha vida, eu não tinha mais uma responsabilidade de crença, porque quando você assume uma crença, você assume a responsabilidade, aí você tem que seguir à risca, porque se você não seguir, você vai ser julgado por isso, né? E todo mundo sabe disso. E quando eu comecei a viver a minha vida da melhor maneira possível, naquilo que eu acreditei que era o resto da minha vida, aconteceu que eu recebi o que era inesperado. E o que era inesperado para mim?
Nunca acreditei em alienígena, nunca quis me envolver na questão de Varginha, nunca procurei saber nada disso dentro do exército, nada, 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 nada. Mas eu comecei a viver minha vida. Aí quando eu tive o primeiro contato, sabe o que aconteceu? Literalmente, a minha vida mudou. Por quê? Porque Agnachete, Arnetoliel, Atilio, Mereconoá, Biacá, Zamaniel, eles me mostraram que eu tenho o potencial. Por quantas e quantas vezes a Agnachete, eu querendo conversar com ela, ela não veio. E quando ela vinha, eu falava, poxa, eu precisei de você e você não veio. Ela falava assim, não, você não precisa de mim, você precisa de você. Eu falava assim, não, mas eu preciso de você. Ela falou assim, não, você precisa de você. E de pouco a pouco a pouco eu fui conhecendo e entendendo o que ela queria me dizer. Então, eu não peço, eu não faço nada em relação às civilizações que das quais conheço. Em nenhum momento eu com eles, eu viro e falo assim, fulano, ciclano, beltrano, me ajude nisso. Ou chamo eles de senhor ou de senhora. Não. Eu trato eles pelo nome deles, ainda que seja difícil pronunciar aqui. Por quê? Porque eles são reais, são de carne e osso, são palpável. Hoje, quando eu chamo a Agnachete, ela vem, dependendo do ambiente, ela vem só com a voz, em outras circunstâncias ela vem fisicamente, mas ela vem porque eu quero conversar, ela não vem porque eu quero pedir. Nenhum deles é invocado pela maneira de oração, de ritual, do caralho a quatro. Nada disso. Eles são tão filhos como eu e você somos tão filhos do Criador Pai e da Criadora Mãe. E isso basta. É isso que basta. É isso que traz uma transformação de dentro para fora. É isso que renova a esperança, é isso que renova a força que cada ser humano tem dentro de si. Aí você se conhece, você reconhece e você entra num êxtase do reconhecimento do grande valor. Aí você não esquenta com um único Deus, com um único Salvador, porque você já não dá importância para nada. Aí você vive bem. Aí você vive bem. Como eu vivo bem. Então aquilo que é bom para mim, para quem quiser eu ser, eu quero que seja o mesmo. Agora aquilo que não é bom para mim, de maneira nenhuma, eu vou querer para outra pessoa. Então, eu sei que tem muitos cristãos me ouvindo, eu sei que tem muitos que gostam, tem muitos que não gostam de mim, entendeu? É que nem eu falo, eu estou dando o meu parecer. O meu parecer. É isso que me faz ser feliz. É isso. Certo? Então, quando pastores, espíritas, pessoas vêm conversar comigo para querer saber por que eu tenho esse ponto de vista em relação à crença, me perguntam, eu falo, sem problema nenhum. E eu sempre vou dizer que
a pior desgraça da minha vida foi entre o ano de 98 até 2004, que é onde eu deixei de fazer tudo o que eu queria, porque eu me permiti ser disciplinado naquilo que se chama religiosidade. Não é religiosidade, é religiosidade. Aí sim, eu me tornei isso que muitos aí são. Para mim, era só eu que estava certo. Para mim, era só eu que estava salvo. Para mim, ninguém prestava, só eu. Como você vê por aí. Né? Como você vê por aí. Aí você vê aquilo ou aqueles atributos cristãos, né? As pessoas, né? Que falam que são cristãos. Ah, eu sou cristão, eu vou defender a minha fé, eu vou defender aquilo tudo. Tudo bem. Mas por que você não defende, então, a sua fé? Uma das religiões que eu tenho muito respeito e apreço é a religião espírita e a religião budista. Por quê? E o candomblé também. Porque essas três religiões, certo? São de pessoas e de condutas onde eles abrangem o pensamento e a ajuda ao próximo. É ou não é? Agora, as religiões restantes, você nunca vê um espírita falar que é melhor do que os outros. Se ele fala, ele não fala pela religião, ele fala pelo ego dele. Você não vê um budista se engrandecer para cima de ninguém, nem querer se justificar. Você não vê, certo? Um candomblessista, nem sei se existe essa porra dessa palavra, mas um candomblessista falar mal de outra religião e muito menos se importar com outra. Mas quando você olha para a religião milenar, aí você vê ela sendo moldada. Aí você vê as pessoas não defendendo a sua fé, mas acusando as outras. Eu estou mentindo? São poucos os canais cristãos aqui no YouTube que falam do valor do que a pessoa quer transmitir. Agora são inúmeros canais de pessoas querendo debater os outros cristãos e querendo debater outros princípios religiosos. Quando eu lia esse livro, né, essa Bíblia, quando eu lia, hoje eu faço questão nem de lembrar, mas eu vou colocar aqui um versículo para quem realmente eu julgo, né, ser um cristão verdadeiro, vamos dizer assim, né? Eu não sei em que livro fica, porque também nem me interessa mais, mas eu lembro que dizia assim, lá dizia que se você fosse na casa de alguém e na casa desse alguém você não fosse bem recebido, era para você sair da casa desse alguém, sacudir a poeira do teu corpo e seguir a sua viagem e não olhar para trás. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não compactua com a ideia de alguém, para que você vai tentar combater essa ideia? Porque quando se fala em cristão, é as pessoas que são receptivas à aceitação de quem? De Cristo.
E Cristo, bíblico, seja ela na tradução que for, eu não me lembro de nunca ter lido alguma coisa onde Cristo manda combater a pessoa que não acredita nele. Tanto que quando aquele personagem fictício lá, o Pedro, tirou a espada e cortou a orelha do soldado, ele virou e disse: o que usa a espada morrerá pela espada. Em nenhum momento o Jesus bíblico do cristão ensinou ele a combater com violência verbal, ou ele disse que alguém precisava defendê-lo. E o que você mais vê são os super-heróis cristãos defendendo o seu Cristo. Por quê? Porque existe a necessidade de ter um Deus, de ter um Senhor, mas não existe a necessidade de se conhecer e se preocupar com aquilo que chamamos de vida pessoal e individual de cada ser. A gente pode falar aquilo que a gente conhece. Eu fui cristão, eu acreditei, eu li a Bíblia, eu jejuava, orava, fazia tudo. Quando eu saí, pessoas vieram e perguntaram por que eu tinha saído, eu falei, até que eles desistiram de mim. E quando eu saí, mesmo estando doente, naquela época, eu me sentia bem, porque foi um peso que eu tirei de mim, mas eu não sabia por que eu me sentia bem. Mas eu sabia que alguma coisa estava diferente. Aí quando em 2007 eu tive o prazer de encontrar, porque eles já me observavam, e vi ali na minha frente aquilo que eu achei ser um anjo, um querubim, um serafim. Quando eu vi a manifestação da verdadeira glória, movida pela expansão dimensional e densidade deles, e da tecnologia da esfera que parecia ser um sol na minha frente, quando eu quis devocioná-los, eles sorriram e disseram: não faça. Quando eu quis chamar o Criador Pai, a Criadora Mãe de deuses, e perguntei qual era o nome deles, eles me disseram assim: eu me chamo você. Ou seja, como o fragmento dele está em mim e em você que me ouve, ele tem o seu nome, tanto o Criador como a Criadora. Aí quando você olha aquilo que é superior, em expansão de inteligência, em expansão corpórea em altura, em fisiologia e biologia diferenciadas, e você olha seres insectoides de 4,80 metros. Aí você olha seres humanoides reptilianos que variam de 1,90 m até os 10 metros de altura. Quando você olha as máquinas de transporte e transferência de tecnologia, quando você vê a tecnologia, quando você vê todo aquele resplendor maravilhoso, e você começa a digerir isso, digerir, e criar várias caixas dentro de você, onde você coloca cada experiência em um compartimento diferente. Aí você olha para aquele ser gigante, de 8 metros de altura. Aí você vê ele se abaixar, pegar você e levar você à altura do peito dele, e você ser como se fosse um boneco,
e ele olhar para você e você poder tocar com as suas mãos no rosto e ele dizer que é o seu irmão, não o seu Deus, nem o seu Senhor e muito menos o seu Salvador, e você passa as suas mãos, se for um réptil, você vai sentir o rosto escamoso. Se for um insectoide, você vai sentir o rosto dele, quando você passa as suas mãos, ser áspero. Quando é outra tipologia, você sente a densidade da textura que é composta na estrutura biológica, física, orgânica de cada ser. Eu poderia dizer que cada planeta é um paraíso, mas Eleap, aqui, é um paraíso. Eleap aguarda ansiosa a promessa dos criadores e das famílias construtoras. Nós iremos sair daqui, querendo você ou não. Tudo isso aqui vai ser refeito em um espaço de 300 anos após a nossa saída. Tudo vai ser terraformado. Vai ser plantada novas vegetações, vai ser purificado os mares, os lagos, vão ser criados aqui outras espécies de animais. Quando a Gnachete me mostrou o futuro de Eleap, onde eu fui questionado por muitas pessoas, é que nem eu disse, foi o que eu vi e não abro mão. Eu não faço retrocesso à minha palavra como muitos aí. E quando eu vi Eleap, e a energia de Eleap conectava com a minha centelha, que é o fragmento do Criador e da Criadora, eu olhava para a Gnachete e Eleap dentro de mim falava comigo, ela falava assim, estou feliz, porque tenho uma nova vida. Eu pegava aquela terra macia e cheirosa. Eu tocava naquela água leve, muito leve. Eu respirava no futuro o ar puro, inimaginável. E quando eu olhava para o céu, eu via grandes arcos fora da atmosfera. Arcos esses que estavam capturando todo o lixo espacial ao redor da órbita de Eleap. E ao mesmo tempo que capturava velhos satélites, ao mesmo tempo que criava essa captura, o próprio maquinário, que é esse arco semelhante a uma roda gigante, tremenda de grande, ele automaticamente processava e transformava aquilo em resíduos para a tecnologia que era aquela tecnologia por meio de fibras das novas moradias que essa outra civilização que vai vir para cá ia receber, vai receber. Então, olhar para a Gnachete é não ver ela como uma deusa. Olhar para todos que eu tive a oportunidade de conhecer é olhá-los não como sendo deuses, mas irmãos, professores. Eu vou dizer uma coisa aqui, porque esse vídeo é o vídeo de número 100, né? E aqui eu acredito ter respondido muitas pessoas, para não ficar, fulano está me perguntando isso, ou fulano está me perguntando aquilo, eu já fiz esse resumo dentro desse contexto. Não apoiem a esperança de vocês
nos criadores, nas famílias construtoras. Não façam isso. Não apoie a esperança de um bom conselho em mim, Carlos Henrique. Não faça isso. Não espere o que você quer em outra pessoa. Não façam isso. Sente-se na sua cama, no teu sofá, no teu jardim, no chão. Se você tiver uma piscina na sua casa, vá para dentro da piscina. Feche os teus olhos, olha para dentro de você e comece a fazer perguntas para você. Seja o seu psicólogo, seja o seu psiquiatra, seja o seu psicanalista, seja o seu professor. Elabore as perguntas para você e responda as próprias perguntas. Leia livros de ufologia, leia livros que falam desse assunto que interessa a vocês. Leiam bastante para distrair a mente. Aí você vai ver uma diversidade tremenda e gigantesca em relação ao assunto. Vocês vão estar por dentro de tudo o que acontece. Não fique e nem se tornem dependentes do que eu falo. Eu não acredito na Bíblia, porque eu sei que os livros ali narrados nada mais são do que experiências que cada civilização teve em seu tempo de experienciar a visita daqueles que eles conheciam e atribuíam como sendo deuses. Eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus, eu não acredito no Espírito Santo. Eu não acredito em santo algum. Para mim, é uma mitologia. E como toda mitologia tem um fundinho de verdade disfarçada, é onde eu trago novamente à tua memória aquilo que eu falei. São experiências que as pessoas que escreveram para aquela época tiveram e narraram de uma forma e foram interpretadas de outra. Finalizo. Então, seja você o seu Deus. Seja você o seu Salvador. Seja você a alegria em pessoa. Nunca pedindo, sempre agradecendo. Agradeça sempre. Sempre, sempre, sempre. Não peçam, agradeçam. Hoje, eu disse, sou grato pela noite que se encerrou e sou grato pela noite que se iniciou. Sou grato pela noite que terminou e sou grato pelo dia que começou. Comece a agradecer criando poemas. Se necessário for, escreva esses poemas que vão fluir da centelha de vida que os criadores, pai e mãe, colocou em você. Se permita ser fonte de inspiração da sua família estelar, que é a sua família construtora. Olhe para os que habitam as estrelas e diga, é o fim dos deuses.
Você pode ter certeza que você será observado por Eleap, pelos elementos de Eleap, pela vida que flui em Eleap, de Eleap. Toda a família subterrânea, que é o paralelo inverso desse mundo, da superfície, também vai ficar atento. Por quê? Porque imagine Eleap sendo um grande coração pulsando. E se pulsa, faz barulho. E se faz barulho, todos ouvem. E se todos ouvem, todos têm interesse de saber de onde vem o som. Aí Eleap vai dizer assim: quanto me agrada o fulano, o ciclano, o beltrano. Aí quando os que são superiores disser, por que te agrada, Eleap? Ela vai dizer, porque ele reconheceu o valor que ele tem e a frequência de sentimento dele é para ele, por ele e com ele. Olha que interessante. E você vai ter uma vida melhor. Muito melhor. Isso se você quiser. Se você não quiser, não tem problema. Se você quiser, você será mais um. Se você não quiser, também será mais um. Tanto faz como tanto fez. Então, nunca esqueçam essas palavras. Você, cristão, continue acreditando. Você, islamita, budista, espírita, enfim, ubandista, seja você quem for, como ser humano e pessoa, eu te respeito. Tanto que nunca, desde o meu vídeo número 1 até esse vídeo aqui de número 100, eu não menciono o canal de ninguém, não menciono o nome de ninguém, porque para mim, eu olho para dentro de mim e procuro primeiro me enxergar. Eu procuro ver o meu defeito para depois eu querer sonhar ou cogitar em falar do defeito do outro. Então, por saber que sou cheio de defeitos, é que eu não falo de ninguém. Porque primeiro o julgamento tem que começar em mim. Aí só se eu for muito perfeito mesmo, é que eu vou falar dos outros. Então, como muitas pessoas me perguntam, poxa, Henrique, você não fala de ninguém, não menciona canal de ninguém, por quê? É porque eu sou cheio de defeitos. E quem tem defeitos não mostra defeitos. Quem é perfeito fala do defeito do outro. E como eu não sou perfeito, é por isso que eu não falo de ninguém e cuido da minha vida. Cuido dos meus assuntos. Sempre colocando o que eu acredito, o que para mim serve e o que para mim não serve. Se você acredita em Deus, seja feliz. Se você acredita em Jesus, seja feliz. Se você acredita no diabo, seja feliz. Se você não acredita em nada, seja feliz. Se para você o mundo é uma loucura, seja feliz. Se você não consegue ser independente, seja feliz também. Eu me despeço de vocês aqui agradecendo a atenção não para com a minha pessoa, mas para com você mesmo. Porque se você ouviu, é porque você quis aprender. E finalizo. Tudo bem? Não esqueça. Não existe deuses.
e sim irmãos evoluídos, maiores, que detêm expansão dimensional, expansão em densidade e expansão em tecnologia. Vou usar uma frase que uma vez eu usei. Não é magia, é tecnologia. Beijo enorme no teu coração. Siga e seja e esteja em paz sempre. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau.